Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida. Tempo de orar por missões, de orar ao Senhor pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo e pelas igrejas que estão desenvolvendo suas campanhas. Vamos orar pelo grupo de mobilização, a equipe de mobilização, para que Deus os use nesse tempo. Estamos lendo o livro de Provérbios, no capítulo 5. Hoje nós vamos ler os versos 3 e 4, que diz assim: Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, a sua boca é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Quando a gente diz sobre a necessidade da gente atentar para os ensinos que recebemos, nós temos aqui um exemplo disso. Lá no Salmo 55, verso 21, a Bíblia diz assim, olha: a sua fala era macia como manteiga, mas o seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas desembainhadas. Palavras do rei Davi. E agora, Salomão, escrevendo os seus provérbios, ele vai falar palavras muito parecidas. Ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, mas o conceito é o mesmo. E onde ele recebeu essa orientação? Assentado aos pés de Davi, seu pai. Por isso, nós temos aqui uma reprodução de um ensino. Quando nós assimilamos uma verdade, essa verdade vai conduzir a nossa vida. Essa verdade vai nos ajudar na tomada de decisões. Quando nós internalizamos uma verdade, ela se torna um conceito significativo que vai conduzir a nossa vida nas mais diferentes situações. E lá na frente, quando necessário, a gente vai reproduzir, ainda que com palavras diferentes, mas a gente vai reproduzir esse mesmo conceito. Então, há uma similaridade entre o Salmo 55, verso 21 e Provérbios, capítulo 5, versos 3 e 4, porque são conceitos estabelecidos no coração de um filho por um pai responsável. Aqui Salomão está falando sobre o perigo da mulher licenciosa. E há um contraste entre aquilo que é a primeira impressão e o resultado final. Diz o texto que no primeiro momento, os seus lábios destilam mel, mas diz o verso 4, o seu fim é amargoso como o absinto. Os lábios da imoralidade são instrumentos para iludir aqueles que não foram devidamente avisados. Os lábios da imoralidade, eles servem como aqueles que vão trazer uma proposta que no primeiro momento parece muito interessante. É doce como mel. É como se fosse algo muito atraente, mas, na verdade, vai se tornar algo muito amargo. Falando a respeito desse texto, recentemente li que a imoralidade é como um anzol para o peixe. Quando o peixe vê a isca, ele não imagina que por dentro daquela isca existe um anzol para fisgá-lo, para retirá-lo daquele ambiente de vida e levá-lo para um ambiente de morte. Pois a palavra de Deus diz que os lábios da mulher licenciosa são assim, destilam mel, a sua boca é mais macia do que o azeite. Mas diz o texto da palavra de Deus que o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Infelizmente, muita gente se ilude por uma palavra dita nesse contexto
e acaba se dando muito mal. Por isso, a gente precisa saber distinguir entre as palavras que ouvimos, porque o pecado, ele é assim. Se ele se apresentasse diante de nós, mostrando os seus reais resultados, ninguém entraria por ele. Seja o pecado da imoralidade, seja o vício, né? Ninguém entra pelo vício do tabaco se imaginando com um câncer de pulmão ou de traqueia. Ninguém se envereda pelo caminho das drogas se imaginando vivendo numa cracolândia dentro de uma sarjeta. Porque o pecado é assim, ele se mostra bonito para esconder os seus reais resultados. Por isso, não se iluda. Não se iluda com convites baratos. Não se iluda com uma voz macia. Não se iluda com ofertas que são ilusórias, que não conseguem trazer resultados verdadeiros para a nossa vida. Não se iluda com isso. Busque estar na presença de Deus. Rejeite o pecado. Ande na presença do Senhor, porque a palavra de Deus é fiel. As promessas de Deus são firmes. Deus cumpre para conosco a sua palavra em todo o tempo. Nele nós podemos confiar plenamente. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas instruções que recebemos da tua palavra nesta manhã. E queremos te pedir, ó Deus, que as palavras macias, ilusórias, as palavras doces, como o mel, segundo a tua palavra, não venham nos iludir, mas que nós saibamos distinguir das muitas vozes que existem no mundo e saibamos, ó Deus, andar segundo a tua bendita palavra, porque na palavra do Senhor nós podemos confiar plenamente. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos deixarmos levar pelos convites e pelas seduções que este mundo nos apresenta. Conduz a nossa vida debaixo do teu amor e da tua bondade. Abençoa os nossos missionários que estão nos campos pregando a tua palavra. Abençoa as igrejas que estão mobilizadas para o sustento da obra missionária. E abençoa, Deus, as equipes de mobilização. Cuida, Senhor Deus, de cada um dos teus servos, ajudando-os, ó Deus, a serem criativos na maneira de como mobilizar a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?